Oremos juntos. Querido Pai, obrigado por Jesus ter vindo morrer por nós na cruz do Calvário e ter entrado naquela tumba cruel, mas obrigado mesmo porque a morte não pôde detê-lo, por ter ressuscitado e estar vivo, porque tem as chaves da morte, porque ao pormos nossas vidas em suas mãos, não devemos temer a morte. Obrigado porque podemos viver contigo para sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu tema esta noite é a verdade sobre experiências pós-morte. O que acontece 5 minutos após alguém morrer? O que acontece alguns segundos após alguém morrer? É o céu? É o inferno? Ou nada? Grace estava tremendo com febre e dores terríveis. Seu corpo simplesmente tremia ao ser levada rapidamente ao hospital. Ao dar entrada na sala de emergência, os médicos deram poucas esperanças. Sua pressão sanguínea caía. Grace descreveu sua experiência mais tarde. Ela disse mais tarde que, ao sua pressão cair e ao estar muito próxima da morte, ela parecia estar saindo do seu próprio corpo. Parecia que alguma coisa diferente e estranha estava acontecendo. Parecia que estava subindo ao teto. Parecia que estava flutuando junto ao teto. E parecia que olhava para o médico e as enfermeiras de longe ao lhe atenderem. Ela descreveu sua experiência como uma jornada para a luz. De fato, Grace usou essas palavras. Eu comecei a sentir a mais incrível, calorosa e amorosa experiência. Eu estava nesta luz e havia uma presença nesta luz. Experiências como esta estão se tornando mais comuns nos Estados Unidos e Canadá e ao redor do mundo. 7 milhões de americanos alegam que já tiveram uma experiência pós-morte. Isto quer dizer que estiveram aparentemente se aproximando da morte, que sentiram que algo estava saindo de seu corpo, que ao esta coisa sair do seu corpo, eles podem identificá-la como a alma ou o espírito. Dizem que atravessam um túnel escuro, chegam ao final deste túnel e existe essa sensação de estar na luz, esta sensação de estar sendo calorosamente abraçado. De fato, esta ideia é tão popular e predominante que ontem à noite, na televisão nacional dos Estados Unidos, a televisão ABC, Diane Sawyer, uma das mais populares entrevistadoras na América, que tem um programa chamado Ponto de Retorno, no qual ela entrevista pessoas que tiveram estas tão chamadas experiências pós-morte. Livros sobre experiências pós-morte têm se manipulado ao status de campeões de vendas, vendendo uma cópia após outra. Uma das mais populares autoras é a autora chamada Betty Eddy. Ela escreveu um livro intitulado Abraçada pela Luz e uma sequência intitulada O Despertar. Ambos os livros têm estado na lista do New York Times como os mais vendidos por semanas. O livro Viagem para Dentro da Luz, novamente, fala sobre experiências pós-morte. O que está realmente acontecendo aqui? Quais são os fatos reais sobre estas experiências pós-morte? São elas genuínas? São elas de boa fé? São elas experiências fora do corpo? De uma perspectiva cristã, provém elas de Deus? Será que é mesmo o espírito ou a alma que está deixando a alma no momento da morte que está consciente? Ou pode ser que há outra força envolvida nestas experiências pós-morte? São elas demoníacas? Como você explica e interpreta estas experiências pós-morte? Bem, notemos alguns fatos básicos ao iniciarmos esta noite sobre este assunto. Primeiro fato é que nenhuma destas pessoas que teve experiências pós-morte está morta. Você pode definir a morte de duas maneiras. Você pode dizer que existe a morte clínica e uma morte biológica.
Quantos de vocês esta noite podem se manifestar levantando a mão? Já ouviram falar ou leram que o coração de alguém parou de pulsar, mas foi reativado e literalmente voltou a viver? Já ouviram falar disso? A maioria de nós já ouviu. Com a medicina moderna de hoje é possível ao coração parar de pulsar. Quando para, nós chamamos isto de morte clínica. Você perde seus sinais vitais, a pressão cai, o coração para. Isto é morte clínica. A morte clínica acontece primeiro, mas aí ocorre a morte cerebral, alguns minutos mais tarde. A morte biológica ocorre quando não somente o coração para e a pressão cai e o pulso para, mas quando uma pessoa está clinicamente e biologicamente morta, então ela é declarada morta. Portanto, em uma experiência pós-morte, nenhuma das pessoas está realmente biologicamente morta. Isto é um fato da ciência. Agora, em segundo lugar, muitas das experiências pós-morte se assemelham a alucinações. Você pode olhar para pessoas que estavam sob a influência de drogas, que não morreram, e elas dirão que tiveram uma experiência pós-morte. Ao falar isto, eu quero dizer que não estavam num acidente de carro, não estavam em uma sala de cirurgia. Olhemos para alguns destes. Timothy Leary era um professor em uma universidade no leste dos Estados Unidos. Ele dizia sem escrúpulos que um jovem deveria usar LSD, uma droga. Agora, no jornal de sábado, 2 de novembro de 1963, após ter comido um tipo de cogumelos mexicanos, Timothy Leary disse: "Eu reconheço que tinha morrido. Eu podia olhar para trás e ver meu corpo na cama." Vejam bem este fato, ele não havia morrido, ele havia comido cogumelos, um tipo de cogumelos mexicanos, e ele olhou para o seu corpo nesta visão ou estado de alucinação, não era morte. Outro caso, Aldous Huxley, ele usou drogas e escreveu: "Meu corpo parece ter se desligado quase que completamente da minha mente." É claro que era esquisito sentir que eu não era eu mesmo, com estas pernas e braços por aí. Agora, reparem as palavras que ele usa. Ele disse: "Eu senti que não era eu mesmo. Meu corpo parecia ter se desligado." Em outras palavras, algumas destas experiências são facilmente explicadas pela percepção de uma pessoa, o que ela pensa, o que uma pessoa acha que acontece. Nesses dois casos, Timothy Leary e Aldous Huxley estavam sob a influência de drogas. Agora, é possível que sob experimentos médicos possamos induzir esta sensação de estar deixando o corpo. Por exemplo, aqui está um experimento feito pelo Dr. Leides Meduna. Ele administrou 30% de monóxido de carbono e 70% de oxigênio a uma cobaia. Agora escutem o que a cobaia disse em relação a este experimento médico. Ele disse: "Eu senti", notem, "eu senti" é uma percepção. "Eu senti como se estivesse olhando para mim lá embaixo, como se estivesse aqui no espaço. Me senti meio separado." Então a pessoa é induzida por monóxido de carbono e ele sentiu algo que não era realidade. Na verdade, a pessoa não estava tendo uma experiência fora do seu corpo, mas a indução química a fez sentir assim. Permitam-me usar uma simples ilustração que demonstra que isto ocorre conosco às vezes que sentimos coisas que não são verdade. Você já teve um pesadelo? Quantos aqui já tiveram um pesadelo? Ok, claro, todos nós tivemos. Agora, já teve um pesadelo em que estava caindo de um precipício? E você está caindo neste buraco e você acorda: estou caindo no buraco. Você estava caindo mesmo neste precipício? Já teve um pesadelo em que alguém está lhe perseguindo? E surpreendentemente você está correndo em câmera lenta. Está tentando fugir deles, não é? E o que acontece em seu sonho? Eles te pegam. Mas isto realmente aconteceu? É possível para a mente perceber coisas que não aconteceram, mas para nós no momento parecem reais. Agora aqui um fato
absolutamente impressionante, que experiências pós-morte, na realidade, contradizem as Escrituras. Experiências pós-morte podem acontecer quando alguém está sob a influência de drogas. Experiências pós-morte podem acontecer por falta de oxigenação no cérebro. Também cientistas podem pegar eletrodos e colocá-los no cérebro e induzir a uma experiência pós-morte. Aqui está o que os cientistas têm descoberto. Nem todo mundo tem experiências pós-morte, nem todo mundo tem. Mas uma pessoa que possui uma forte crença em uma direção, quando começa a morrer, a memória pode inundar sua mente e elas podem perceber algo que não é real. É real em sua mente, real em suas percepções. Igual a mim correndo em câmera lenta, meus sonhos está na verdade em minha mente, em minha percepção, mas na realidade não está acontecendo. Então pessoas percebem um espírito deixando o corpo. Mas isto não está acontecendo na realidade. Você pode dizer, como é que eu sei que isto não está acontecendo? Está acontecendo nas mentes deles, poderá estar acontecendo na mente de outro. Mas aceitar uma experiência pós-morte como um espírito deixando o corpo seria negar as Escrituras. Você pode estar ciente de que experiências pós-morte, fora do corpo, literalmente contradizem as Escrituras. Note o que a Bíblia diz. Jó 7:9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, leiam comigo por favor, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Ele nunca tornará a subir. A Bíblia é clara. Quando você morre, você desce à sepultura, você volta na realidade. Não, a Bíblia é clara. Quando você morre e desce à sepultura, em realidade você volta. Se você está realmente morto e você desce à sepultura, a Bíblia diz que você nunca volta. Jó 16:22, a Bíblia diz, porque decorridos alguns anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Jó, falando a respeito da morte, diz, não retornarei. Existe uma porta na morte. E uma vez entrando por esta porta, não vamos voltar. Você vê, a Bíblia não ensina que morremos e que existe um espírito que deixa o corpo. E Deus diz, ops, espera um pouco. Eu cometi um erro, não estava na hora desta pessoa morrer. Volte. De fato, minha Bíblia diz que quando a pessoa morre, Hebreus 9, versículo 27, leiam comigo por favor. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Quantas vezes morremos? Uma só. Portanto, morte biológica ocorre apenas uma vez. Mas após isto, o que? O julgamento. Então a Bíblia não ensina que você morre e que existe um espírito que deixa o corpo e depois volta para te dar uma segunda chance. A Bíblia diz que quando você morre, você nunca volta. A Bíblia diz que esta vida é a oportunidade que temos de escolher, de aceitar ou rejeitar os chamados de Deus. Está ordenado aos homens que morram uma só vez. Então, o julgamento. Agora existe um quarto fato sobre experiências pós-morte. Muitas destas experiências, ou EPMs, muitas destas experiências são assustadoramente similares ao que os espíritas ensinam. Eu só imagino. Não seria possível que estas experiências pós-morte estejam se tornando tão populares na televisão, em livros, no rádio? Não seria Satanás preparando-nos para usar de enganos? Em experiências pós-morte, a pessoa supostamente morre e viaja por um túnel escuro e muitas vezes estão envolvidos por um ser de luz. Um tipo de todo transparente ser. A Bíblia não fala de um ser da luz, mas de um Deus pessoal, com um rosto real. E estas experiências pós-morte, algumas vezes essas pessoas que vão por este túnel escuro, elas são cercadas de seus queridos. Notemos o que os espíritas ensinam. Preparem-se para uma surpresa. O espiritismo alega que mortos não estão mortos de verdade. Leamos o livro de J. Arthur Hill, Fenômenos do Espiritismo na História.
Hill é um dos mais populares renomes espiritualistas. Parênteses, eu estou parafraseando J. Arthur Hill. O princípio fundamental do espiritismo é que seres humanos sobrevivem às mortes do corpo e que ocasionalmente, sob condições não ainda totalmente compreendidas, nós podemos comunicar com eles que já se foram antes. J. Arthur Hill, Espiritismo, História, Fenômenos e Doutrinas, página 25. Portanto, estes espiritualistas dizem que quando você morre, você não está realmente morto. E então, o Espiritismo também alega que os mortos podem comunicar-se com os vivos. O Espiritismo diz que existe esta parte imortal nos seres humanos que continua a viver. E que esta parte imortal dos seres pode comunicar-se. Portanto, Oliver Lodge, um londrino, um inglês espírita, diz: não existem mortos no cemitério. Eu frequento conversas com os mortos. Não posso duvidar que pessoas continuam a viver após a morte, pois sempre converso com elas. Não é isto muito próximo a experiências pós-morte? Uma pessoa morre, supostamente, seu espírito atravessa o túnel escuro. Ela se encontra com parentes e conversa. Não é exatamente uma força demoníaca que une elementos de espiritismo com elementos de cristianismo? Isto então torna a questão, o que realmente acontece quando uma pessoa morre, é extremamente importante. É absolutamente vital, senhoras e senhores, para vocês e para mim entender esse tema da morte. E o único texto que temos e podemos nos apoiar é a Bíblia. A única fonte segura é a Bíblia. Por que você não concordaria que a nossa mente pode nos enganar? Naquele sonho em que você estava em câmera lenta, sua mente o estava enganando. Quando sonhou que estava caindo no precipício, sua mente o estava enganando. Portanto, nossa mente pode nos enganar e Satanás pode jogar com isto para nos envolver em imitações no final dos tempos. Então, a única esperança é de voltar para a Bíblia. O que acontece quando alguém morre? A Bíblia provê uma resposta clara. A Bíblia abre suas páginas para nós. A morte é, na realidade, igual à criação ao inverso. Então, voltemos ao Gênesis. Lá atrás, quando Deus criou Adão e Eva, e você se lembra que Satanás, em forma de serpente, veio até Eva, e Satanás disse: certamente não morrerás. Gênesis 3, versículo 4. Satanás disse a Eva: você pode comer daquela árvore, você será imortal, você poderá viver para sempre. Deus disse: se você comer daquela árvore, você vai o quê? Morrer. Qual foi a primeira mentira de Satanás? Certamente não morrerás. Sua primeira mentira foi quanto à morte. Ele disse: você é imortal, você não morrerá. Notem, os espíritas parafraseiam o que Satanás disse. E isto é o que eles dizem. Impressionante. Eu estou parafraseando um espírita de nome E.W. Sprague, é esse o nome dele. O espiritismo diz que os mortos sabem mais que os vivos. Espere um pouco. É o que o espiritismo diz através desses espíritas, que os mortos sabem o quê? Mais que os vivos. Portanto, quando você, um cristão, ou eu, um cristão, dizemos: quando você morre, você sabe mais que uma pessoa que vive. Isto ecoa como o espiritismo. Espíritas dizem que os mortos sabem mais que os vivos. Agora, os espíritas parafraseiam a serpente. A serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Nesses termos, os espíritas falam como muitas outras passagens da Bíblia. O diabo falou a verdade e o Senhor está aterrorizado. Vocês acreditam nisto, amigos? Eu não acredito nisto por nenhum segundo. Quando ele diz: o diabo falou a verdade, sobre o quê? Sobre a morte? O diabo disse: certamente não morrerás. O diabo disse: você é imortal. O diabo disse: mas Deus disse: aquele que comer desta árvore certamente morrerá. Voltemos à criação. Vocês sabem, João 8,44 diz: não existe nenhuma verdade em Satanás. Quando fala uma mentira, fala de si mesmo, e é um mentiroso e o pai da mentira. O diabo tem mentido com respeito à morte. E, infelizmente, muitas pessoas bem intencionadas, muitas pessoas têm aceitado as mentiras do diabo.
Porque a Bíblia diz em Apocalipse 16:14, eles são espíritos de demônios operando milagres. Você acredita que o diabo poderia se disfarçar em um de seus entes queridos que se foram? Você acha que o diabo poderia realmente tomar a forma, juntamente com um de seus anjos maus, de um ente querido morto? Você acha que ele poderia até mesmo usar o tom de voz e falar com um de seus entes queridos? Uma noite eu estava em Legazpi, a adorável ilha nas Filipinas, na base do vulcão Mayon, palestrando na Universidade de Bacol. E naquela noite eu falei sobre espiritismo. Naquela noite eu li o texto bíblico, eles nunca retornarão. Quando descem à tumba, nunca retornarão. Eu avisei sobre o espiritismo. Naquela noite, o tenente de uma das divisões dali, um batalhão, foi para casa, foi dormir. Uma terrível tempestade aconteceu, vento soprando pelas janelas, portas, janelas batendo. As portas, janelas batendo no lado da casa o acordaram. Ele acordou, olhou para a cabeceira de sua cama e lá estava a forma de sua esposa, que havia morrido alguns meses atrás. Ela estendeu os braços para ele e ela disse: eu estou aqui, querido. A voz era de sua esposa, era igual a de sua esposa. Mas ele se lembrou de nunca retornarão. Ele se lembrou dessas palavras. Ele lembrou, eles são espíritos de demônios operando milagres. Ele disse: você não é minha esposa, você é um demônio. E ele disse: pastor, perante meus olhos a luz se desfez em trevas. Quando eu disse em nome de Jesus, desapareça. Mas ainda somos deixados com esta pergunta: o que acontece quando morremos? O que é que deixa o corpo quando morremos? É o espírito, ou a alma, ou o que é? O que realmente ocorre na morte? Bem, voltemos à criação. A Bíblia diz: o Senhor Deus, leiam comigo por favor, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A Bíblia continua: e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Portanto, Deus formou o homem do pó da terra. Então soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e então tornou-se alma vivente, criatura vivente e com uma personalidade viva. A Bíblia diz que Deus pôs nele alma imortal. A Bíblia diz isso? Não. Deus o formou do pó da terra. Este é o seu corpo. Deus soprou nele o fôlego da vida, o poder da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Portanto, podemos dizer, leiam comigo por favor, pó mais espírito é igual alma vivente. Então, o que é alma vivente? É o produto de um corpo mais o Espírito de Deus soprando em suas narinas. Podemos dizer desta forma, leiam de novo: os elementos da terra mais fôlego são iguais a criaturas viventes. Então, na Bíblia, quando se fala de alma vivente, também está o quê? Criatura, um ser vivente. Nós usamos esta expressão às vezes, não usamos? Dizemos: eu fui ao shopping e não havia nenhuma alma lá. O que o seu marido diz? É bom, do contrário você estaria assustada. De forma alguma. De fato, Paulo menciona um barco. Ele diz: havia 276 almas naquele barco. Queria ele dizer que havia alguma entidade consciente? Não usamos isto para pessoas. A Bíblia usa a palavra alma de duas formas. Primeiro, alguma coisa que nós somos: ou sou alma vivente, ou uma criatura viva, um ser vivente. Você é um ser vivente, uma criatura vivente. A Bíblia às vezes fala de nós como tendo uma alma. Simplesmente quer dizer que temos vida, temos uma alma, temos vida. Morte é a criação ao inverso. Quando Deus nos criou, fez nossos corpos do pó, soprou em nós o fôlego da vida, nos tornou alma vivente, personalidades vivas, indivíduos vivos. Portanto, o que acontece quando morremos? Eclesiastes 2:7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus soprou em nós seu espírito. Quando morremos, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Agora, a Bíblia diz que a alma volta para Deus. É isso que diz? De forma alguma. Porque quando morremos, a alma vivente não existe.
Bem, muitas pessoas estão confusas. Elas têm a ideia de que a alma e o espírito são a mesma coisa, e isto as confunde. Olhemos o que a Bíblia diz. Jó 27, versículo 3. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Em poesia hebraica, normalmente o poeta menciona algo no primeiro verso e o explica no seguinte. A Bíblia fala de um sopro em mim e o Espírito de Deus em meu nariz. O fôlego e o Espírito são o mesmo. Deus sopra o fôlego em um ser humano e esta pessoa vive. Deus sopra seu Espírito neles e eles vivem. A pessoa morre. O corpo vai para o cemitério, o espírito ou o poder voltam a Deus que o deu. Então, o corpo volta à terra, espírito a Deus. Notem, Salmos 146, 3 e 4. Não confieis em homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito. Lembrem-se que em Eclesiastes 12, 7 dizia que o espírito voltou. O fôlego e o espírito, o que todos? O mesmo. Seu fôlego lhe sai, ele volta ao pó no mesmo dia. O que perece? Os pensamentos morrem. Portanto, este espírito que sai é algo consciente, sim ou não? Não, porque a Bíblia diz, seus pensamentos fazem o quê? Morrem. Portanto, quando uma pessoa morre, seu corpo volta ao pó. Ali o Espírito de Deus, não seu próprio Espírito, mas o de Deus, a força vivente de Deus, volta a Deus que a deu e seus pensamentos morrem. Portanto, de acordo com a Bíblia, quando uma pessoa morre, os elementos da terra voltam à terra. O fôlego ou o Espírito volta a Deus e a pessoa está morta. Portanto, na Bíblia, não existe esta tal de alma imortal que continua por aí vivendo. Não existe um espírito que possui existência consciente. Talvez eu possa ilustrar de uma forma melhor, para que vocês possam entender o termo espírito e o corpo na Bíblia. Suponham que dizemos que para ter uma iluminação eu precise de duas coisas. Eu preciso de poder através da fiação e eu preciso de uma lâmpada para que quando eu ligar a luz e a força passar pelos fios, entre na lâmpada e haja iluminação. Portanto, a eletricidade mais a lâmpada são iguais à iluminação. Então o poder de Deus, o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, através do meu corpo, produz vida. Mas quando desligo a tomada, a luz se apaga. Então, quando eu morro, assim como a eletricidade volta para a caixa de registros da casa e a lâmpada permanece, mas não há iluminação, também quando eu morro, o poder de Deus volta a Deus. Meu corpo vai à sepultura. Deus grava a minha identidade. Deus tem uma ficha de minha individualidade. E na Bíblia, morte é um sono, é somente um descanso. Eu estou simplesmente descansando, eu estou seguro nos braços de Deus. Quando eu morro, não existe mais tentação. Quando eu morro, não há mais provocações do diabo. É um perfeito descanso, é a perfeita paz, mas preserva a minha personalidade. Deus preserva a minha identidade, Deus preserva a minha individualidade. E no dia da ressurreição, quando Cristo voltar, eu vou ressuscitar para servi-lo para sempre. Este é o ensinamento da Bíblia. De fato, a Bíblia diz em Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada. Quanto é que os mortos sabem? Todos? Quanto é que eles sabem? Nada. Podem os mortos comunicar-se com os vivos? Podem. Mas pode Satanás, através de um anjo mau, tentar personalizar um ente querido morto? Vocês podem ver por que o diabo quer que a igreja não entenda sobre a morte, para que consiga enganar as pessoas através de uma falsa ideia espírita. Mas a Bíblia diz, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Salmos 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor,
nem os que descem ao silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor. Alguém disse, mas espere um pouco. Eu achava que quando morrêssemos, fôssemos imediatamente para o céu. Eu amava esta ideia de minha mãe estar no céu. Eu amava esta ideia de mamãe estar me vendo. Eu adorava a ideia dela me ver quando estivesse lá. Amigos, vamos supor que o que alguém acredita seja verdade. Suponhamos que mamãe morreu e para uma discussão ela estivesse lá no céu. Suponhamos que o seu casamento estivesse com problemas e você tivesse um marido alcoólatra e que ele entrasse no quarto e apertasse sua garganta e começasse a te sufocar. Iria mamãe lá no céu dizer, pare, pare, pare? Ou suponhamos que mamãe morreu e que supostamente foi para o céu e deixou uma filhinha de 7 anos. Suponha que esta garotinha corre para a rua. Iria a mamãe lá no céu ver o carro vindo e freando? Ou quem sabe o menino pilotando um avião na guerra. A mamãe vê quando ele é atingido com uma bala em sua garganta e cai, ou suas mãos se queimem. Ou a mamãe vê seu filho sofrendo com um câncer, semana após semana, morrendo em agonia. Amigos, os caminhos de Deus são muito melhores. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Quando uma pessoa morre, o poder de vida volta a Deus. Quando uma pessoa morre, seu corpo volta ao pó. Quando uma pessoa morre, é como se estivesse descansando pacificamente nas mãos de Jesus. É seguro, Ele mantém nossa identidade, Ele preserva nossa individualidade, mas não há existência consciente a esta altura. E todos os pesares da vida nós não conhecemos, todas as preocupações nós não conhecemos, até que Jesus nos ressuscite e nos torne novas. Não são os caminhos de Deus muito melhores, amigos? A Bíblia diz em Salmos 6:5, porque na morte não há lembrança de ti. Vejam, se fôssemos para o céu quando morrêssemos, certamente estaríamos louvando a Deus. Mas a Bíblia diz, os mortos não louvam a Deus. A Bíblia diz que na morte não há lembranças de Deus na sepultura. Quem lhe dá graças? A Bíblia é clara. A Bíblia diz, Ezequiel 18, versículo 4. Porque você sabe, algumas pessoas dizem, bem, nós não temos uma alma imortal. Ezequiel 18, versículo 4 diz, a alma que pecar, esta o quê? Morrerá. Se a alma fosse imortal, poderia ela morrer? Não. Então a Bíblia diz, a alma que pecar, morrerá. Então, pode a alma morrer de acordo com a Bíblia? Claro, porque o que é a alma é uma criatura vivente. E quando o fôlego de uma alma volta para Deus e o corpo volta ao pó, não são mais uma criatura viva. É importante olhar na Bíblia para duas palavras, mortal e imortal. A palavra mortal significa sujeito à morte. A palavra imortal significa não sujeito à morte. A palavra mortal significa sujeito a doenças e a decadência. A palavra imortal significa não sujeito à morte, doenças e decadência. Na Bíblia, seres humanos são sempre mortais. Jó 4, versículo 17 diz, porventura pode um homem mortal ser mais justo que o seu feitor? Somos mortais. Romanos 6, versículo 12, Romanos 8, 11... 2 Coríntios 4 e 11, todos falam de nós como seres humanos mortais. Somos sujeitos à morte e a doenças. Seres humanos sempre procuram imortalidade. E nós só a recebemos na segunda vinda de Cristo. Em Romanos 2 diz assim, versos 7 e 8, vocês procuram a imortalidade, então eu sou mortal, estou sujeito à morte. Na segunda vinda de Cristo receberemos a imortalidade, ou melhor, não somos mais sujeitos à morte. Agora notem, a versão King James da Bíblia usa a palavra alma 1.600 vezes, mas não usa nenhuma vez o termo alma imortal. Você não acha que isto que as pessoas comentam tão livremente, se fosse verdade, estaria na Bíblia? Nenhuma vez a Bíblia menciona o termo, mas 1.600 vezes usa alma mortal. Porque na Bíblia não existe alma imortal, somente Deus é imortal. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, somente Deus tem imortalidade. E de fato, a Bíblia declara que a morte é um sono 53 vezes. Mas você diz, de onde veio a ideia da alma imortal?
Você se lembra que nos primeiros anos de cristianismo havia uma mistura de doutrinas pagãs com a verdade? É assim que o domingo de adoração veio para a igreja, o dia do sol. O Império Romano estava caindo, igreja e Estado se uniram, práticas pagãs, o domingo entrou. William Gladstone, aquele historiador, disse: a doutrina pagã da imortalidade da alma entrou pela porta dos fundos da igreja. Vejam, a imortalidade da alma, que é parte de nós, continua a viver. Isto é, imortal, que nunca morre. Isto não é algo novo. Você está perante uma coluna babilônica de adoração ancestral. A adoração ancestral é baseada na falsa doutrina da imortalidade da alma. Os babilônicos acreditavam que quando você morre, você tem esta alma imortal que continua a viver. Por exemplo, você pode ir ao Egito, novamente no Egito. Quando o faraó egípcio morria, os antigos egípcios acreditavam na doutrina da imortalidade da alma. Na verdade, aqui está uma figura egípcia de um médico egípcio operando, preparando um faraó para morrer. Eles acreditavam no BA e CA, partes imortais de nós que continuam vivendo. Vejam, isto vem do Egito e Babilônia, não provém da Bíblia. Egípcios e babilônicos, os antigos romanos pagãos, todos acreditavam na imortalidade da alma. Todos acreditavam nesta parte de nós que continua a viver. Em contraste a isto, satanismo também em harmonia a isto, em harmonia a isto, satanismo e espiritismo, satanistas acreditam na doutrina da imortalidade da alma. Portanto, toda esta ideia de imortalidade, de que existe uma alma que continua a viver, vem do Egito, Babilônia, vem do paganismo. A Bíblia diz: não, quando você morre não é imortalidade da alma, mas sim um sono. Nós dormimos, isto que a Bíblia diz. De fato, a Bíblia tem uma interessante expressão no Velho Testamento. Temos todos esses pagãos, os babilônicos, os egípcios, eles acreditavam na imortalidade da alma. Agora, no Novo Testamento, os escritores bíblicos escreveram esta frase: ele dorme, ou ele descansou com seu pai. Isto era uma expressão para a morte. Eles costumavam enterrá-los em umas tumbas múltiplas. Alguém disse: me dê evidências de que a Bíblia ensina que a morte é um sono. Bom, se você quer evidência que a Bíblia fala da morte como um sono, então se prepare, aqui vão. Davi irá dormir com seus pais, 1 Reis 1, 21. Davi dormiu com seus pais, 1 Reis 2, 10. Davi dormiu com seus pais, 1 Reis 11, 21. Salomão dormiu com seus pais, Jeroboão dormiu, Reboão dormiu, Eliseu dormiu, Asa dormiu. Quer mais evidência? Eu tenho mais. Bazã dormiu, Omri dormiu, Acás dormiu, Josafá dormiu. O que é que a Bíblia ensina sobre a morte? Continuando, Jorão dormiu, Jeú dormiu, Josias dormiu, Joacás dormiu. Tudo isto sobre a morte. Está muito claro. Amazias dormiu, Jeroboão 3 dormiu com seus pais, Azarias dormiu, Menahim dormiu, Jotã dormiu. Puxa, Acás dormiu, Ezequias dormiu. Você quer mais evidência? Manassés dormiu, Joaquim dormiu, Salomão dormiu, Reoboão dormiu, Elias dormiu, Azar dormiu, Jeosafá dormiu, Amazias dormiu, Uzias dormiu. A morte é um sono, amigos. Jotã dormiu, Acás dormiu, Ezequias dormiu, Manassés dormiu. Você quer mais evidência? Eu não vou ter mais. A Bíblia é muito simples, não é, amigos? A morte é o quê? Dormir até Jesus voltar. A Bíblia é clara. De fato, Jesus disse isto. João 11, versículo 11. Lázaro estava morrendo, ele estava doente. Então morreu. Jesus, quando em seu caminho para ver Lázaro, disse: nosso amigo Lázaro dorme. Vou para acordá-lo. Agora os discípulos disseram a Jesus: você sabe que se alguém está doente e está dormindo, está melhorando. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, ele irá ficar bom. Assim sendo, Jesus falava da morte, mas eles achavam que falava de um sono de descanso. Eles acharam que se Lázaro estava realmente dormindo, ele estava melhorando. Então, se Jesus disse que a morte é um sono, eu acredito. Vocês também? Agora notem,
Jesus vai até Maria e Marta e fala às irmãs de Lázaro que ele tinha vindo. E elas conversam com ele, elas estão muito tristes. Marta diz em João 11, versículo 21, Senhor, se tu tivesses vindo antes, meu irmão não teria morrido. Senhor, se estivesses aqui, tu és o doador de vida. Jesus é o doador da vida. Se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse em João 11, versículo 23, teu irmão irá viver novamente. Agora Marta havia aprendido diretamente de Jesus. Jesus não disse para Marta, Marta, seu irmão Lázaro está lá no céu agora, portanto não chore. Alguns pregadores consolam pessoas quando eles estão, consolam os entes queridos daqueles que morrem, dizendo que seu ente está lá no céu, então console. Jesus não fez isto, ele disse que Lázaro estava dormindo, ele está esperando a ressurreição. Então Jesus disse para Marta, seu irmão irá ressuscitar. E Marta, porque havia aprendido diretamente de Jesus, disse em João 11, 24, eu sei que irá ressuscitar no último dia. Marta sabia que haverá uma ressurreição no final, no último dia. Então, ela estava ansiosa pela volta de Jesus, como um presente que Jesus iria ressuscitar homens e mulheres no último dia, como um presente que Jesus tem as chaves da morte. Ele foi ao túmulo de Lázaro em João 11, 39, mas Senhor, a esta altura já cheira mal, já fazem 4 dias que ele está lá. O que é que o Senhor está fazendo no túmulo? E Jesus disse, vem para fora. Agora Jesus não disse, Lázaro desce. Suponhamos que o que algumas pessoas acreditam seja verdade, que Lázaro morreu e foi para o céu. Jesus disse, Lázaro, desce. E Lázaro lá no céu, se fosse eu teria feito isso. Senhor, eu estou aqui há 4 dias, eu não vou voltar. Eu não vou voltar para este mundo de pecado. Eu não vou voltar para este mundo cruel. Eu vou ficar aqui no paraíso, Senhor. Eu não vou descer de jeito nenhum. Se uma pessoa pudesse ter uma experiência pós-morte, teria sido Lázaro. Não é isso, gente? Se alguém pudesse ter tido uma experiência e relatasse a nós como foi, não por uns segundos, mas por 4 dias após a morte, teria sido Lázaro. E Lázaro não disse nada após a morte. Por que não? Porque ele estava dormindo, esperando a ressurreição final. Mas Cristo o acordou após 4 dias, não na ressurreição final, para remover o temor de seu coração da morte. Não precisamos temer a morte, não precisamos nos preocupar com a morte, porque Cristo é o doador da vida. E na presença de Cristo, os terríveis sinos da morte, na presença de Cristo, a morte foge. A Bíblia diz, pois o próprio Senhor descerá dos céus com um grande clamor, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Morte, onde está o teu poder? Tumba, não podes reter tuas vítimas. No nome de Jesus, a morte estremece. Na volta de Jesus, as sepulturas tremem. Na volta de Jesus, as sepulturas se abrem e os mortos em Cristo levantam-se. Então nós, os vivos que permanecemos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar Jesus. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e juntos são arrebatados para encontrar Jesus. A morte é apenas um sono. Em um instante, a Bíblia diz, em um instante, num piscar de olhos, você morre. A próxima coisa que vê é Jesus voltando. Você tem dormido, tem descansado. Não há passagem de tempo quando morremos. Não há consciência quando dormimos. Quando morremos, o corpo volta ao pó. O fôlego volta a Deus. Quando morremos é o descanso nos braços de Deus. Você está salvo, Ele preserva a sua identidade. E um dia Ele vai voltar e te levar para casa. Mas alguém disse, Marco, espere um pouco. Eu fiquei confuso. Por que Jesus não falou ao ladrão na cruz que eles estariam no paraíso naquele mesmo dia? Você sabe, para mim é impressionante. Você pode ler que os vivos sabem que onde morrer os mortos não sabem nada, Eclesiastes 9:5. Você pode ler Salmos 115, 17, e os mortos não louvam ao Senhor. Pode mostrar à pessoa que a imortalidade da alma é uma doutrina espírita e pagã que entrou na igreja. Você pode ler texto após texto, eles dormem, eles dormem, eles dormem. Pode até ficar sem fôlego ao lê-los. E alguns comentam,
um texto bíblico e dizem: joguei todo o resto da Bíblia fora, mas porque eu quero acreditar desta forma, eu estarei fazendo isto. Mas olhemos o ladrão na cruz. Você se lembra desta história? A Bíblia fala de Jesus morrendo. E o ladrão olhou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ninguém nunca fez este pedido a Jesus e ele se manteve calado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus se lembra quando você se lembrou de chamá-lo. E aqui Jesus disse ao ladrão, Jesus falou assim: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí, ó, você disse que Jesus falou que ele estaria com ele hoje. Bem, não tão rápido, tudo depende de onde aquela vírgula está. Podemos ler: hoje estarás comigo no paraíso, significando que o ladrão e Jesus estariam lá naquele dia. Ou se a vírgula estivesse após a palavra dia, vamos mudá-la. Se a vírgula estivesse após a palavra dia, leríamos assim: Jesus disse, na verdade te digo, hoje que eu estou morrendo na cruz, hoje que eu estou com a coroa de espinhos, hoje com o sangue descendo no meu rosto, hoje quando estou salvando a humanidade, hoje em que parece que sou um criminoso, na verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso futuro. Tudo depende de onde você coloca a vírgula. Mas alguém diz: como é que você, Sr. Feeling, sabe onde colocá-la? É uma boa pergunta. E há 3 maneiras de sabermos. Primeiramente, a Bíblia não foi escrita com pontuação. A pontuação foi adicionada séculos mais tarde, 12 ou 13 ou 14, eu acho, pela igreja medieval. Não há pontuação na Bíblia nos manuscritos originais. Primeiro ponto. Segundo ponto, você acha que Jesus iria dizer algo ao ladrão que contradissesse o resto da Bíblia? Ele faria isso? É claro que não. Terceiro ponto, como poderia Jesus dizer ao ladrão que estariam juntos no paraíso na sexta-feira, quando Cristo morreu? E se Jesus foi ao céu no domingo? Como teria acontecido isto? Portanto, vamos olhar isto, amigos. Jesus não ascendeu aos céus no dia de sua crucifixão. A Bíblia é clara nisto. Maria veio ao túmulo, ela caiu aos pés de Jesus. Ela queria adorar e abraçar Jesus. E o que foi que Jesus lhe disse? Jesus disse: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá aos outros e conte-lhes que subi ao meu Pai e vosso Pai, e ao meu Deus e vosso Deus. Como poderia Jesus dizer ao ladrão que estariam juntos no paraíso na sexta, se ele não havia subido aos céus no domingo? O que queria dizer Jesus? Ele disse: neste dia que estou morrendo na cruz, neste dia que parece que os homens arrancaram minha divindade, neste dia que parece que fui moído e quebrado e machucado e sangrando, neste dia que parece que vou para a sepultura, neste dia eu sou o Filho de Deus, neste dia eu te ofereço perdão, neste dia eu prometo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus disse assim: eis que sou aquele que estava morto e revivi, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo tem as chaves da morte. Ele tem as chaves da sepultura. Quando visitamos as catacumbas antigas de Roma, nos túmulos pagãos encontramos despedidas de pessoas, mensagens escritas a seus amigos. Adeus para toda a eternidade, despedidas para sempre. Falta de esperança, desespero naqueles túmulos. Adeus para sempre, o túmulo está fechado, o túmulo está lacrado, não há volta. Adeus para sempre. Mas você olha para os túmulos dos cristãos, as inscrições são diferentes nos túmulos cristãos. Adeus até que nos encontremos de novo. Cristãos nunca se encontram pela última vez. Amém, irmãos, porque um dia
após ter dormido e descansado, com nossa identidade preservada em Cristo, um dia Cristo, o doador da vida, Ele irá descer com glória dos céus. Um dia Ele dirá: João, vem para fora, Maria, vem para fora. Um dia maridos e esposas serão unidos novamente. Um dia bebês serão colocados nos braços de suas mães novamente. Você perdeu seu marido ou esposa? Algum filho ou filha para a morte? Algum tempo atrás, eu estava no escritório e o telefone tocou. Uma enfermeira estava do outro lado da linha. Ela disse: senhor é o pastor Mark Finley? Sou eu mesmo. O senhor conhece um fulano de tal? Sim, eu conheço. Bom, uma babá acabou de entrar no consultório médico com um bebê morto em seus braços. Derrubou-o ali no chão do consultório. Saiu gritando e dizendo: eu preciso de ajuda, preciso de um conselheiro, ligue para o pastor Finley. Esta adolescente estava cuidando do bebê da vizinha. E enquanto cuidava do bebê, ele se engasgou e morreu. A garota estava com tanto medo que tomou o corpinho morto do bebê e levou ao consultório médico mais próximo. Mas ela ficou com tanto medo quando o bebê ficou azul que o derrubou e saiu correndo do consultório. Eu entrei em meu carro e comecei a dirigir 30, 40, 50 milhas por hora. E disse: onde eu vou primeiro? Procurar a garota ou procurar os pais? E eu pensei: talvez a menina foi à casa dos pais. Eu não sei para onde, eu não consegui achar a garota. Então finalmente foi à casa dos pais. Eu fiquei imaginando se a esta altura os pais já sabiam que o bebê estava morto. Ela estava lá, o bebê estava na casa da garota. Os pais já sabiam que o bebê estava morto. Eu subi aqueles degraus com peso no coração. Duas crianças estavam brincando ao lado das escadas. Uma delas olhou para mim e disse: pastor, o bebê está morto, o bebê está morto. Aí eu já sabia que os pais sabiam. Eu entrei na sala. O marido estava sentado. Ele havia abraçado a sua esposa e a puxou para perto de si, perto de seu peito. Ela estava soluçando. Eu me aproximei e pus minhas mãos em ambos os ombros e disse: gente, vocês sabem, eu não sei o que é perder um bebê, mas eu tenho 3 criancinhas maravilhosas. Naquela época eles eram pequenos. Eu nunca experimentei sua dor ou pesar, mas existe alguém que já passou por isto. Eu só pude ficar olhando eles chorarem. E eles olharam para mim com os olhos cheios de lágrimas. E eu disse: existe alguém que já experimentou dor igual a de vocês? Existe um pai cujo filho morreu. Seu filho morreu não uma morte no berço. Seu filho morreu não quando tinha apenas 6 meses. Seu filho morreu com pregos em suas mãos e uma coroa de espinhos sobre a cabeça e sangue descendo de sua face. E ele experimentou dor e sofrimento. Portanto, este pai sabe o que é perder um bebê como este. E é porque este pai ficou ao lado de seu filho enquanto o seu filho morria. E este pai está estendendo os seus braços para vocês. Vivemos em um mundo cruel no qual eu não posso explicar a morte para vocês, apesar de eu não poder explicar porque seu bebê morreu. Um dia Jesus irá voltar e o próprio Jesus descerá dos céus com um grande clamor, com voz de arcanjo, e os mortos em Cristo sairão primeiro. A morte é apenas por um momento. Seu bebê está salvo. Ele apenas dorme, descansa até a volta de Jesus. Amigo meu, se Jesus nunca houvesse morrido na cruz, e se Jesus nunca tivesse entrado na sepultura, e se Jesus nunca tivesse destrancado o túmulo para que seus prisioneiros fossem libertos, e se não houvesse um Deus, e se não existisse a Bíblia, e se não houvesse uma segunda vinda de Jesus, então a morte seria um grande buraco escuro no chão onde os vermes comeriam os nossos bebês. Mas as boas novas são que não temos que temer a morte, porque Jesus Cristo tem as chaves. E um dia logo Ele irá ressuscitar aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela filha. Você quer perder a chance de estar com seu esposo ou esposa, ou seu filho ou filha? Hoje à noite Jesus lhe convida a aceitá-lo, segurar
em sua mão. Aceite, aceite, entregue a sua vida a mim. Aceite, porque eu estou voltando logo. Pode ser de manhã. Escute o pastor Walter cantar. It may be at morn when the day is awaking, when the sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world his own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of his glory, when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, Amém. Oremos juntos. Aleluia. Amém. Existe esperança para um mundo com problemas. Jesus está voltando. Oremos. Querido Pai, o diabo está tentando nos enganar com falsas ideias sobre a morte, mas a tua palavra é tão simples e tão clara. Quando morremos, nós simplesmente dormimos, sem passagem de tempo, seguramente protegidos dos problemas e pesares de desapontamentos da vida, até que Jesus volte para nos levar. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar ao teu lado. Te agradecemos por toda a esperança. Te agradecemos porque não precisamos temer a morte, pois é só um sono, uma tranquilidade, até a volta de Jesus. Querido Jesus, do fundo do nosso coração queremos estar lá.
Amanhã à noite, mais descobertas nas profecias. Que Deus os abençoe e boa noite.